Olá, segundo ano, tudo bem? Nós vamos aqui agora fazer um pequeno estudo rápido sobre gases, e porque esse assunto vai ser importante para o novo tema que é a termodinâmica. A gente vai fazer um pequeno estudo aqui, é uma matéria da aula de química, mas ela vai ser importante para nós da física aqui também, então acompanhe comigo. Vamos lá. Então, introdução aqui, vamos ler comigo. Os gases são constituídos de pequenas partículas denominadas moléculas que se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos. Quando um corpo passa da fase sólida para a fase líquida, dizemos que ocorreu uma mudança de fase ou uma mudança de estado de agregação. Por outro lado, se o corpo sofrer uma alteração em uma ou mais de suas grandezas físicas, quais grandezas físicas? Pressão, volume, temperatura, densidade. Nós dizemos que houve então uma transformação. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma transformação de um gás, por exemplo, ou ainda mudança de estado. Depois, o estado de um gás é caracterizado pelo valor de três grandezas físicas. Então, coloquei aqui o estado de um gás, ou seja, como ele está num determinado momento. Nós temos três medidas aqui para fazer sobre o estado dele: o volume, V, a pressão, P, e a temperatura, T, que são denominadas variáveis de estado de um gás. Então, as três variáveis de estado de um gás são volume, pressão e temperatura. Pois seguindo ali, em geral, a mudança de uma dessas variáveis de estado provoca alteração em pelo menos uma das outras duas. Então, você altera uma e acaba alterando outra. Se você muda a pressão de um gás, você ou vai mudar o volume ou vai mudar a temperatura dele. Tá? Então nós temos aí quando acontece isso, uma delas é alterada, nós temos uma transformação. Uma das três variáveis, ou duas, ou até mesmo as três variáveis. Nós temos uma transformação, consequentemente, um estado diferente do estado que o gás tinha no início. Então, ele tinha uma pressão, tinha um volume, tinha uma temperatura, ele sofre alteração em um, dois ou três dessas variáveis, e aí nós temos uma transformação do estado de um gás. Aí, para iniciar aqui, nós temos a pressão de uma atmosfera. Quando nós temos a pressão de uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, e uma temperatura de 273 Kelvin, que é o mesmo que 0 graus Celsius, caracterizam as condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui é conhecido na química e na física como CNTP. Na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Uma atmosfera e 273 Kelvin, ok? Então vamos para a seguinte página. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha nas leis das transformações dos gases. São três transformações, né? Já que nós temos temperatura, pressão e volume, a gente vai manter uma das três constantes. Uma das três a gente mantém constante e observa o que acontece nas outras duas. Tá? Então a gente vai ter que fazer isso três vezes. A gente vai manter primeiro a temperatura constante, depois o volume constante, depois pressão constante e ver o que ocorre com as outras duas. Então vamos lá. Está dizendo assim: para a simplificação do estudo dos gases, adota-se o gás hipotético. Esse gás hipotético nós chamamos de gás perfeito. Vou assinalar aqui, ou gás ideal. Gás perfeito ou gás ideal. Ele segue rigorosamente as leis dos gases. Essas leis que nós vamos passar agora, ele segue rigorosamente. Ele mantém-se sempre no estado gasoso. Tá? Então a gente vai desconsiderar a mudança de fase, o gás virando líquido, por exemplo. Os gases reais apresentam um comportamento que se aproxima mais do gás perfeito, quanto maior for sua temperatura e menor for sua pressão. Então, um gás ele é dito mais perfeito quanto maior for a temperatura dele e menor for a pressão que ele está submetido. Então, comportamento assim. Para o efeito do nosso estudo, a gente vai considerar que todos os gases se comportam como um gás perfeito, tá? Como aqui um gás perfeito. Seguindo, deixa eu só arrumar aqui. Opa, aqui nós grifamos aqui em cima e aqui gás perfeito.
Gás perfeito, então, quanto maior for sua temperatura e menor for sua pressão, ele se comporta como gás perfeito. Então, seguindo aqui o primeiro, lei de Boyle, vamos assinalar aqui, lei de Boyle, Mariotti, né, são os cientistas que estudaram esse comportamento do gás. Diz assim, essa lei rege as transformações isotérmicas. Então, quando a gente fala de transformação isotérmica, a gente está falando da lei de Boyle. A palavra isotérmica vem de iso, iso quer dizer igual ou o mesmo, e térmico vem de temperatura. Então, são transformações que mantêm a mesma temperatura. Então, a gente vai manter a temperatura fixa e a gente vai observar o que acontece com a pressão e com o volume. Então, vamos lá. Isto é, são transformações que se processam a temperatura constante. Então, isotérmicas, a temperatura é constante. A lei de Boyle-Mariotti pode ser enunciada da seguinte forma: a temperatura constante, ou seja, mantendo a temperatura sempre a mesma, a pressão de um gás é inversamente, então a pressão é inversamente proporcional ao seu volume. Inverso quer dizer o seguinte: se um aumenta, o outro diminui. Então eu vou ler de novo. Quando a temperatura se mantém constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Isso quer dizer que quando a pressão sobe, o volume desce. Então aqui você tem aqui uma equação, aqui ó, pressão vezes o volume, o produto dos dois é um valor constante. Então você causa uma transformação no gás, você muda a pressão, muda o volume, mas o produto entre os dois permanece sempre o mesmo. A multiplicação deles permanece a mesma, tá? E eles são inversamente proporcionais. Se a pressão subir, para que esse número aqui se mantenha constante do lado de cá, o volume vai ter que descer. Então, um sobe, o outro desce. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse cabe aqui do ladinho, ó. Então, você tem aqui, né? Pressão vezes o volume, você tem uma constante. Opa. Você tem uma constante. Vou deixar assim. Então, digamos que você tem uma pressão aqui 3 e um volume 4. Quanto que dá essa multiplicação? 3 vezes 4 dá 12. Okay? Aí a pressão sofre uma mudança. Digamos que ela vai para 6. Ela dobra, vai para 6. Que número, para quanto vai o volume para que o número do lado direito continue sendo o mesmo, ou seja, sendo 12? 6 vezes 4? 6 vezes 2. Né? Repare que aqui ó, a pressão dobrou, aumentou, e o volume caiu pela metade. Sempre assim, tá? Se você aumenta a pressão numa certa proporção, você tem que reduzir o volume na mesma proporção. Se dobrou, triplicou, quadruplicou a pressão, o volume é dividido por 2, 3, 4. Ok? Sempre assim. Beleza. Só lembrando aqui, ó, que pressão se mede em newtons por metro quadrado, e isso aqui é o mesmo que Pascal, isso no sistema internacional, Pascal. O volume, ele é medido em metros cúbicos, certo? Isso a gente já sabe. Então, essas duas medidas para o sistema internacional, ok? Viu que a gente não falou de temperatura agora, né? Porque a gente está trabalhando a lei de Boyle, que é uma transformação isotérmica, mantém a temperatura constante. Beleza, vamos para a próxima. Agora aqui, ainda dentro da lei de Boyle, sobre pressão e volume, vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui da seringa e como fica o gráfico, né? A gente tem um gráfico também de pressão por volume. Vamos dar uma olhada ali em cima no texto. Ele diz assim, considere uma seringa de injeção, está aqui, ó, a seringa de injeção está aqui embaixo, mantida a temperatura constante. Então, para obedecer à lei de Boyle, a gente tem que manter a mesma pressão. Com o seu bico tampado, então aqui na frente a gente vai tampar aqui, ó, tampa o biquinho, não vai sair o gás por ali. Com o bico tampado, contendo o volume V. Então nós temos aqui dentro do cilindro um volume V. Primeiro nós temos um volume V1 aqui dentro, ó, V1. Tá? Depois essa seringa vai ser apertada aqui, ou seja, a gente vai apertar e vai aumentar a pressão e a gente vai ter um volume 2, com uma nova pressão. Tá? Então vamos ver o que acontece. Se a pressão for dobrada, então a gente aperta aqui o êmbolo, nessa direção aqui, aperta o êmbolo e a gente vai pressionar o gás. A pressão sobe.
E pela lei de Boyle, o volume tem que reduzir pela metade. Então eu tenho aqui em cima, deixa eu limpar aqui. Eu tenho primeiro um volume inicial e depois eu tenho um volume final. Repare que o volume inicial ele é o dobro do final, então, ou seja, caiu pela metade o volume. E aqui no gráfico nós temos o seguinte, ó, o volume está aqui no eixo X. O volume está aqui no eixo X. Então, o que, que nós temos aqui? Ó, a primeira posição inicial, que é a seringa de cima aqui. O que acontece com o volume? O volume vai diminuir. O volume diminui, cai pela metade. Tá? O que acontece com a pressão? Você tinha uma pressão que era aqui, ó. Essa pressão aqui é essa pressão aqui. O que acontece quando vai para o segundo estado, quando a seringa reduz o volume? A pressão sobe, certo? Ou seja, ela dobra. O volume cai pela metade, a pressão dobra, ok? E você tem essa curva típica aqui do gráfico de pressão e volume, tá? Sempre assim, esse gráfico ele é sempre curvadinho. Ele pode às vezes estar um pouquinho mais para lá, às vezes um pouco mais para cá, mas ele sempre tem essa parábola aqui, tá? Entendido por enquanto? Então nós temos a equação aqui ó, embaixo, ó. Pressão vezes o volume no primeiro estado, na primeira seringa ali, que está com volume maior. Depois nós temos a outra pressão e o outro volume no segundo estado, que é a seringa de baixo. Então nós temos o seguinte, se você dobra a pressão, não é? Você apertou o êmbolo e dobrou a pressão. O que aconteceu com o volume? O volume caiu pela metade. Ok? Então temos ali a metade do primeiro volume. Tudo bem? Seguindo o texto aqui. A representação gráfica da pressão em função do volume é uma hipérbole chamada isoterma. Então essa curva aqui característica, ó, essa curva que caracteriza o gráfico de pressão e volume é chamado de isoterma. Então nós temos aqui uma isoterma e aqui nós temos outra isoterma. Elas não se tocam, né? Elas têm pressões e volumes. E um detalhe, como é isoterma, né, já que nós estamos falando de uma transformação isotérmica, qualquer ponto dentro dessa primeira isoterma tem uma temperatura. E qualquer ponto em cima dessa isoterma tem outra temperatura. De forma que quanto mais para fora, mais para longe aqui do eixo, a temperatura é mais alta. Então, nesse caso aqui, nós temos a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Então, qualquer ponto do estado de um gás que esteja sobre esta curvatura aqui, ela tem uma certa temperatura T2. E qualquer transformação de um gás que se situe dentro dessa curva aqui, tem uma temperatura T1, que é mais baixa do que aquela de cima que está do ladinho dela ali. Tá bom? Então, quanto mais para fora, maior a temperatura. Ok, aí diz assim no final ali. Com o aumento da temperatura, o produto PV torna-se mais alto e as isotermas se afastam da origem dos eixos. Então, foi o que eu acabei de falar. Conforme você tem uma temperatura mais alta, a isoterma ela vai se afastando aqui do eixo, vai indo para lá. Tudo bem? Beleza? Seguindo. Então agora a gente vai falar da segunda transformação. A primeira foi isotérmica, agora vamos falar dessa daqui, ó. Deixa eu assinalar aqui. Essa aqui é isobárica. Isobárico quer dizer iso, mesmo, bar, pressão. Então, transformações que mantêm a mesma pressão. Então, a gente vai esquecer agora da pressão, vai deixar ela constante. A gente vai trabalhar agora com volume e com temperatura. Tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Essa lei, inclusive, tem um nome aqui, ó. Lei de Gay-Lussac. Tá? É a pessoa que fez o estudo sobre essa transformação. Diz assim: esta lei rege as transformações isobáricas de um gás, isto é, aquelas que se processam sob pressão constante. A pressão permanece constante. E cujo enunciado é o seguinte: a pressão constante, ou seja, mantendo a mesma pressão, o volume e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, se você aumenta o volume, você aumenta a temperatura. Ou o contrário, você diminui o volume, você diminui a temperatura. E aí a expressão fica assim, ó, uma divisão. V sobre T é um valor constante. Tá? Aí nós temos um exemplo aqui embaixo. Suponha uma determinada massa gasosa contida em um cilindro
um cilindro provido de um êmbolo móvel. O êmbolo é essa coisinha aqui, ó, essa parte aqui que pode descer e subir. Ó, vê que daqui para cá ele subiu, o êmbolo subiu. E aí o volume lá dentro aumenta, né? Você tem um volume, você tinha aqui um volume inicial, que ele chamou de V1, e agora você tem um volume maior aqui, que é V2. Então tá assim, ó. Suponha uma determinada massa gasosa constituída em um cilindro provido de um êmbolo móvel, sujeito a uma pressão constante exercida pela atmosfera. Então a gente deixa o cilindro aqui solto aqui em cima e a pressão atmosférica é que faz força aqui para baixo e é sempre a mesma, né? A pressão atmosférica é uma só. Então a pressão atmosférica deixa a pressão aqui dentro igual, né? Já que a gente tem um equilíbrio aqui, então a pressão atmosférica de fora vai igualar com a pressão de dentro. A gente vai ter, qualquer momento aqui, seja o cilindro com menor volume ou maior volume, você vai ter uma pressão igual à pressão atmosférica, porque está em equilíbrio. Tá? Deixa eu só virar a página aqui. Aqui. Continuando então, nós temos o seguinte. Com o aquecimento do sistema, as moléculas do gás se agitam mais rapidamente. Vai aquecendo, vai aumentando a energia cinética das partículas, aumentando o número de choques. Então, vou colocar aqui, ó, vai ter o aquecimento, né? O gás se agita mais e aumenta o número de choques, tanto entre elas, entre as partículas, quanto com as paredes do recipiente. Então você vai tendo uma agitação maior, vai batendo mais nas paredes, inclusive no êmbolo embaixo. O que isso vai fazer? Vai deslocar o êmbolo para cima, vai empurrar ele para cima, já que as partículas estão batendo com mais força. Até que haja um equilíbrio. Vai subindo, aumenta o volume, as partículas vão com mais espaço, elas batem menos no êmbolo, isso diminui e é que faz um equilíbrio na pressão. Ela equilibra com o lado de fora, né? E aí o êmbolo sobe um pouquinho e entra em equilíbrio de novo. Então aqui, ó, a gente vai ter um equilíbrio entre a pressão interna das partículas batendo no êmbolo e a externa, que está agindo sobre o êmbolo, que é a pressão atmosférica. Então, pela lei, nós temos o seguinte: olha só, volume dividido pela temperatura antes da transformação e depois um outro volume e uma outra temperatura. Eu vou colocar um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, 8 de volume e 2 de temperatura, certo? Quanto que dá essa divisão? Dá 4, né? Vou colocar aqui 4. Agora, se eu tenho, digamos que o volume caiu pela metade, caiu para 4. Eu tenho que dividir por quanto para continuar sendo 4? Eu tenho que dividir por 1. Então, presta atenção que o 8 caiu pela metade, virou 4, e o 2 também caiu pela metade, virou 1. Então, quando o volume diminui, a temperatura também diminui na mesma proporção. Nesse caso, foi pela metade, tá? Para poder manter sempre a constante do lado de cá. Pode ser o dobro, por exemplo, se o 8 for para 16, para quanto que vai a temperatura? Vai para 4? Dobra também, tá? Então, para poder manter o quê? 16 dividido por 4 é 4, manter sempre a mesma constante. Ok? Isso nas transformações isobáricas, né? Mantém a pressão. Repare que agora aqui não tem pressão nessa fórmula aqui. Agora, continuando embaixo. A representação gráfica de uma transformação isobárica é uma reta. Olha como fica. Você tem aqui volume nesse eixo e temperatura nesse eixo aqui. E então você tem uma transformação aqui, ó, daqui para cá. Você tinha uma temperatura, essa temperatura aumentou. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Então o gráfico é uma reta crescente e constante. Tá? Beleza. Aqui do lado só está mostrando o seguinte, que se você continuar aqui, ó, no eixo da temperatura, se você continuar descendo aqui, você vai chegar aqui no zero absoluto, ó, que é 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, né? Aqui nesse caso a escala está em Kelvin, na primeira, e na segunda está em graus Celsius. Para não ter erro, quando a gente vai fazer os exercícios, a gente sempre transforma de Celsius para Kelvin, tá? Sempre para Kelvin, porque ele começa certinho aqui o eixo, as proporções, né, são certas daí, e a gente consegue fazer os cálculos sem erro. Então, toda vez que a gente for calcular as transformações, a gente tem que lembrar do sistema internacional e a gente tem que colocar a temperatura sempre em Kelvin, ok?
Beleza. Seguindo. Bom, continuando aqui, a última transformação que nós temos, então, é a transformação isocórica ou isométrica. A palavra iso vem de igual, métrico vem de medida, volume, mesma medida, o mesmo volume, tá? Córico vem também de medida. Então, você mantém o mesmo volume nesse caso. Lá na primeira transformação de Boyle, né? De Boyle a gente manteve a temperatura constante. A segunda, de Gay-Lussac, a gente manteve a pressão constante. E agora a terceira a gente vai manter o volume constante. Então fica assim, ó, é o que está dizendo ali no enunciado. Essa lei diz a respeito das transformações isocóricas ou isométricas, isto é, aquelas que se processam a volume constante, mantendo sempre o mesmo volume. E o enunciado é o seguinte: com o volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Absoluto quer dizer em Kelvin. Ou seja, a gente vai fazer uma divisão também entre a pressão e a temperatura, e essa sempre vai se manter constante. Mesmo jeito que a gente fez com o volume, só que agora em vez de volume é um P, né, de pressão. Então nós temos uma pressão e uma temperatura numa situação, e depois nós temos uma pressão e uma temperatura numa segunda situação, mantendo as mesmas proporções. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Ou o contrário, é mais fácil de pensar. A gente aumenta a temperatura de um gás fechado, num cilindro bem fechado, a pressão lá dentro aumenta, porque a temperatura sobe, as partículas vibram mais, colidem mais com as paredes, e o que é isso? Isso é aumento de pressão. Ou o contrário, a gente resfria o gás lá dentro, elas ficam mais lentas, as partículas, elas batem menos nas paredes, e você tem aí uma pressão menor. Ok? Aí diz assim aqui embaixo. Dessa maneira, aumentando a temperatura de um gás, então a gente aumenta a temperatura de um gás, mantendo o volume constante, e aumenta a pressão que ele exerce. Tá? E o contrário, diminuindo a temperatura, a pressão também diminui. Então é diretamente proporcional. Teoricamente, ao cessar a agitação térmica das moléculas, quando elas param perdem todo o seu movimento, a pressão é nula. Se todas as partículas pudessem ficar totalmente paradas, a pressão seria zero, né? E a gente atingiu o zero absoluto, que é 273,15 graus Celsius negativo. Só que tem um porém, não existe partícula totalmente parada. Tá? Partícula ela tem sempre um mínimo de agitação, que é o quê? Pelo menos os elétrons girando em torno do núcleo, isso já provoca um mínimo de agitação, né? E rotação também. Então, não existe molécula ou partícula ou átomo totalmente parado. Então, não dá para chegar ao zero absoluto. A gente pode se aproximar muito do zero absoluto, mas não chegar no zero absoluto. Continuando, a representação gráfica da transformação isométrica é uma reta, do mesmo jeito da última transformação, né? De Gay-Lutz aqui de volume por temperatura, ou de pressão por temperatura também é uma reta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui pressão e temperatura aqui na escala Kelvin e aqui do lado na escala Celsius. Deixa eu limpar aqui. Olha só, nós temos uma situação aqui de uma temperatura e pressão e nós temos uma segunda situação de temperatura e pressão. Então nós tínhamos uma pressão 1, temperatura 1. O que aconteceu com a temperatura? A temperatura subiu e a pressão automaticamente vai subir também. Se você dobra a temperatura, você dobra a pressão, sempre diretamente proporcional. E aqui na escala Celsius a mesma coisa, a única diferença é que o eixo, né? Aqui na escala Kelvin o eixo chega no zero, e aqui na escala Celsius ele tem que ir lá atrás para poder chegar no menos 273, que é a temperatura do zero absoluto. Tem esse 0,15 aqui também, mas a gente vai desprezar muitas vezes para fazer os cálculos, tá? Aqui a mesma coisa, ó, a temperatura subiu, a pressão também sobe na mesma proporção, ok? Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, e para finalizar, nós temos a seguinte situação: a equação geral dos gases perfeitos. A gente pode juntar a lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac, a lei de Charles e formular uma única só, colocar uma única fórmula, que é essa daqui, ó. Então está dizendo assim, ó, quando as três variáveis de estados de uma determinada massa de gás, pressão, volume e temperatura, apresentarem variações, as três podem variar, então a gente vai utilizar isso aqui, ó, a equação
geral dos gases. Vou até grifar aqui também, apresentarem variações. Então, quando pressão, volume e temperatura apresentarem variações, a gente utiliza a equação geral dos gases. Ela engloba todas as três transformações vistas anteriormente, todas juntas. Então, olha só, nós temos aqui, ó, pressão vezes o volume, era simplesmente aquela primeira lei, a lei de Boyle. Essa aqui, ó, certo? E aqui, ó. Era a primeira lei, só voltar lá o vídeo que você vai ver. E depois nós temos a segunda, que era aqui, ó, de Galois, aqui, volume e temperatura, né? Mantendo a pressão constante. E por último nós tínhamos aqui a de Charles, que é a pressão pela temperatura, pressão pela temperatura. Os três estão colocados aqui juntos. Você pode resolver o exercício começando sempre com essa equação aqui, tá? Você coloca ela aqui, mesmo que o exercício diga assim, é uma transformação isotérmica. Então você coloca a fórmula primeiro e depois simplesmente, se é isotérmica, você corta a temperatura. Por quê? Você tem a mesma temperatura de um lado, antes da transformação, né? Tem uma mesma temperatura antes e uma mesma temperatura depois. Como é constante, você simplesmente corta na equação. Mesma forma, se o exercício disser é uma transformação isobárica, ou seja, mantém pressão constante, você desconsidera essa parte aqui da equação, já que a pressão é a mesma antes e depois da transformação. E por último, se for isovolumétrica, né, ou isocórico ou isométrico, tanto faz, você vai desconsiderar o volume aqui. Então você vai fazer a continha ali, desconsiderando o volume, já que ele é constante, tá bom? Não esqueça que pressão tem que ser medido em pascal. Pascal é o mesmo que Newton por metro quadrado. Nós temos aqui o volume tem que ser medido em metro cúbico, e a temperatura tem que ser medida em Kelvin, Lembra que a transformação de Kelvin para Celsius, você tem a temperatura em Celsius, você vai pegar a temperatura em Kelvin e vai somar com 273 graus, tá? E você vai fazer a transformação de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, dependendo da situação, tá? Aí aqui no final, ele diz assim, você tem os três estados aqui, pressão, volume e temperatura, no estado inicial, e aí acontece uma transformação de uma mesma massa de gás, ou seja, você tem um gás lá, sei lá, 10 litros de gás, 10 litros de um gás, né? Então você vai fazer uma transformação. E aí ele vai para o estado final. Ele vai para uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura. Eu falei litros de gás, mas o correto é falar massa, né? Então, sei lá, 1 kg de gás. 1 kg de gás, tanto no estado inicial quanto no estado final, ele vai continuar tendo 1 kg. Mas ele vai ter uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura, se as três variarem, né? Que a gente pode ter uma transformação com uma delas constantes. Ok? Bom, pessoal, é isso. Então, eu vou passar exercício para vocês e espero que vocês façam. Eu vou deixar mais um link de um vídeo que eu vi agora na internet também. Pode ser útil para vocês estudarem também. Está bem mais completo que a minha explicação, que a minha explicação aqui está bem simplificada. Tá? Eu tenho um vídeo ali de uns 40 minutos na internet que vocês podem assistir, fazer as anotações. Está bem completo, tá? Bom, eu ia parando já, mas eu lembrei que eu tenho que dar um exercício resolvido aqui para vocês, né? Então vamos lá. Eu separei esse aqui que também está na lista. Acompanhe comigo para a gente ver como está feito aqui. Diz assim: a massa específica do nitrogênio é 1,25 kg por metro cúbico. Então ele está me dando a densidade. Está até anotado aqui embaixo. Ó. Essa é a densidade do nitrogênio. Só que tem um detalhe aqui que está dizendo o seguinte: nas condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão nós vimos agora há pouco. Condição normal de temperatura é essa daqui, 273 Kelvin, que é 0 graus Celsius. E a pressão, 760 milímetros de mercúrio. Tá? 760 milímetros de mercúrio é o mesmo que 1 atm, uma atmosfera. E isso aqui tudo é o mesmo que 10 elevado à quinta Pascal. Tá? Apesar do Pascal ser do sistema internacional, a gente pode usar para esses cálculos e pode usar o milímetro de mercúrio, não tem problema. Tá? A temperatura que a gente tem, que a gente é obrigado a transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin, tá? Se for o caso. Aqui a gente já colocou, deixa eu mudar a cor aqui, já colocou aqui ó, o estado inicial. Ó.
estado inicial está aqui então, o que o exercício me deu. Ele me deu a pressão, me deu a temperatura e me deu a densidade. Tá aqui, esse aqui é o estado inicial do gás. Agora ele diz o seguinte, depois do ponto aqui. Qual será a massa de 10 litros de nitrogênio a pressão de 700 milímetros de mercúrio a 40 graus Celsius? Então, ou seja, é uma outra situação. É como se tivesse saído do primeiro caso para o segundo. Então, nós temos o estado inicial, nós vamos ter agora o estado final. Então, vou colocar aqui o verde também. Aqui, ó, estado final. Então, vamos ver o que nós temos de dado para o estado final. Nós temos aqui o volume, que ele disse que são 10 litros. Repara que a gente não tinha quantos litros no início. A gente tem a nova pressão, que é 700 milímetros de mercúrio. Repare que caiu a pressão, era 760, caiu para 700. E nós temos uma nova temperatura, que é 40 graus Celsius. Passando para Kelvin, é só somar o 40 com 273, nós temos 313 Kelvin. Ou seja, nós temos uma alteração de temperatura, temos uma alteração de pressão, mas a gente sabe o volume final, mas não sabe o volume inicial. Então a gente pode usar a lei geral dos gases, que lembra essa daqui, ó, P1, V1, T1 igual P2, V2, T2 e fazer o cálculo. Inclusive ele está colocado aqui, ó. Está bem aqui. Tá? A gente faz esse cálculo para encontrar aqui no estado inicial qual era o volume 1, que a gente não sabe aqui, ó, do lado 1. Fazendo o cálculo que está feito aqui, então ele colocou aqui o 760, que é antes, e o 700, que é depois, na pressão. 273 Kelvin, que é antes, 313, que é depois. Os 10 litros, que a gente sabe que é depois, e o volume inicial, que a gente não sabe ainda. Então, fazendo o cálculo, pode dividir aqui, né? Você pode dividir esses dois, depois pode multiplicar esses dois aqui e dividir por esse aqui, e passar esse valor aqui dividindo para lá, e no final você vai ter essa resposta aqui, ó, 8 litros. Aproximado, né? Vai dar uma vírgula, alguma coisinha ali, provavelmente. Né? Daí a gente pode passar litro para metro cúbico. Vai dar isso aqui, ó. Para passar de litro para metro cúbico, basta acrescentar 10 a menos 3. Tá? Basta acrescentar 10 a menos 3 que já vira metro cúbico. Então, olha só, você tinha aqui 8 litros, te pega o 8 e coloca um 10 a menos 3. Pronto, já virou metro cúbico. Tudo bem? Lembre-se disso. Aí no final ele diz o seguinte, ele quer saber qual será a massa. Qual será a massa? Quantos quilogramas nós vamos ter de gás nitrogênio aqui. Então, olha só. Aqui embaixo, a gente usou a fórmula da densidade. Ó. Densidade, ou massa específica, é a massa dividido pelo volume. Certo? Isso aqui a gente já... Faz tempo que a gente já conhece essa fórmula aqui. Desde o, sei lá, nono ano, né? Que a gente já trabalha com ela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui a densidade, que está dado aqui em cima no exercício. Nós temos o volume, que está em metro cúbico, porque tem que ser metro cúbico, sistema internacional, né? A gente não pode colocar litros, a gente tem que colocar em metro cúbico. Então, está aqui em metro cúbico, passa multiplicando, passa para cá multiplicando, né? E a gente vai ter esse valor aqui, ó, 0,01. Até para colocar aqui do lado, deixa eu ver se dá para fazer assim, ó, multiplicando 1,25 vezes 8 vezes 10 a menos 3, igual a massa. Olha só, passei essa parte aqui multiplicando. Então, multiplicando 8 vezes 1,25, isso aqui vai dar 10. 10 vezes 10 a menos 3. 10 é 10 elevado a 1, né? E a gente faz o quê? Mantém a base e soma os expoentes. Então, a gente vai pôr a base 10. 1 com menos 3 é menos 2. 10 a menos 2 é isso aqui, ó. 0,01, né? 1 centésimo. Menos 2 é 1 centésimo. Então, 0,01 quilogramas. Essa é a massa final. Deixa eu só assinalar aqui. Essa é a resposta final do exercício. Tá? Só colocar aqui do lado, para quem não, se houver alguma dúvida, 10 a menos 1 é 0,1, é 1 décimo. 10 elevado a menos 2 é 1 centésimo. E 10 a menos 3, 10 a menos 3
é 1 milésimo, assim. Tá? Se eu continuar aqui em cima, ó, 10, se eu fiz menos 3, menos 2, menos 1, 0. Vai ser quanto? Vai ser 1. Ok? Beleza? Então tá, pessoal. Façam as listas. Caprichem. Um abraço.